Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo muito bem com você. Bom, a gente dá por encerrada aquela discussão a respeito de globalização, porque precisamos avançar. Já fizemos boas considerações sobre aquilo e agora nós vamos tratar de um tema que está na página 284 do nosso livro, 284 do nosso material didático. O título desse capítulo é o capítulo 12. O título desse capítulo é Cidadania. Isso mesmo, cidadania. Eu tenho certeza, por já conhecer a maior parte de vocês, que se eu perguntasse o que é cidadania, vocês trariam excelentes conceitos, porque todos já sabem o que significa cidadania. Se eu perguntasse para vocês o que uma pessoa deve fazer, como deve se comportar para ser um bom cidadão, uma boa cidadã, eu tenho certeza que vocês diriam. Portanto, neste capítulo, nós vamos sistematizar algumas informações importantes que poderão servir para a resolução de questões no Enem de sociologia, de atualidades e até mesmo alguma contribuição no campo da redação. Porque esse tema, esse capítulo, melhor falando, ele vai nos ajudar a transitar com relação a algumas questões muito reincidentes no exame do ensino médio, no famoso Enem. Bom, o que significa cidadania, né? A palavra cidadania tem o mesmo radical da palavra cidade. Cidadania, então, é claro, é relativo à cidade. É alguma coisa ligada à experiência da cidade. A palavra vem de civitas, do latim civitas, e é utilizada para designar as ações concernentes ao desenvolvimento da coisa pública, a boa condução da coisa pública. Considerando que esta condução da coisa pública deverá ser de responsabilidade não apenas de quem exerce a atividade de governança, mas de todas as pessoas que moram na cidade e que, por morarem na cidade, são chamadas de cidadãs. Então, o cidadão e a cidadã é aquela pessoa, ou são aquelas pessoas que, no exercício deste direito-dever de contribuir com o rumo da cidade, ajuda na tomada de decisão, ou nas tomadas de decisões, nas conduções relativas à coisa pública. O termo cidadania, ele aparece na Grécia Antiga, no contexto da chamada democracia antiga. Professor, acho que você mesmo já falou na aula que a democracia antiga era uma democracia um pouco limitada. Por que a gente fica usando a democracia ateniense, por exemplo, como um modelo, como um ponto importante, como uma referência para a democracia? Duas coisas. A primeira é que essa ideia de que as pessoas são responsáveis pelo destino da cidade nasce nesse contexto grego. Até então, não havia essa ideia. A ideia era de que os governantes eram responsáveis pelo governo da cidade. O cidadão era apenas destinatário das decisões dos cidadãos. Então, essa novidade, né, esse algo diferente de que todas as pessoas, ou de que um grupo de pessoas compartilha a responsabilidade de conduzir as coisas, isso nasce na Grécia. Essa é a primeira coisa importante. Mas tem uma segunda coisa importante. Os gregos conseguiram criar a ideia
de que há igualdade entre os cidadãos. Observe bem, não há igualdade entre todas as pessoas, mas há igualdade entre os cidadãos. E aqui a palavra os cidadãos é perfeita. O artigo os aqui é perfeito. Não tem problema não é os e as, não é. Porque no caso grego, apenas homens gregos, que tinham nacionalidade grega, que tinham uma condição financeira adequada, apenas estes podiam ser cidadãos. Então, entre os cidadãos não havia hierarquia. Todos eram tratados isonomicamente. Iso é igual, né? De modo igual pela lei, ou pelas leis, ou pelas normas. Então essas duas ideias, a de que na Grécia surge essa discussão a respeito de cidadania, primeira ideia. E segunda ideia, a de que os gregos desenvolvem essa noção de isonomia ou de igualdade entre os cidadãos, e isso acaba nos fazendo revisitar o pensamento grego toda vez que a gente vai estudar ou vai discutir sobre isso, né? Nesse sentido teórico, o fato de apenas cidadãos gregos, homens, dividirem essa responsabilidade, ficando excluídos os escravos, os estrangeiros, as mulheres e as crianças, isso não fere a importância que tem o aperfeiçoamento do conceito de cidadão no contexto grego, ok? Então essa é uma primeira consideração que você encontra a partir aí da página 284 do nosso material didático. Na página 285 tem também algumas considerações que são muito importantes. E eu vou citar algumas coisas aqui rápidas para a gente não demandar tempo demais nessa aula, e a leitura vai te ajudar a essa compreensão. O autor ele diz que no plano teórico moderno geral, a cidadania é estabelecida com base na relação entre um indivíduo e o país de sua origem e nacionalidade, geralmente adquirida por nascimento ou por naturalização. Você já deve ter visto alguma cena, geralmente em filme norte-americano, no qual o indivíduo, se sentindo ameaçado por alguma coisa, diz assim: peraí, calma, eu sou cidadão norte-americano. Já viu esse tipo de expressão em algum filme? A pessoa resgata a ideia de que deve ser tratada pelo Estado. Geralmente isso acontece quando tem alguma repressão, seja por parte de um órgão público ou da polícia. Aí o cara, eu sou cidadão norte-americano. Isso acontece, a pessoa resgata essa ideia, eu gozo de direitos e deveres por ter nacionalidade nesse país. Então a cidadania estabelece um diálogo muito íntimo nesse aspecto teórico, eu poderia dizer jurídico-teórico, estabelece uma conexão muito íntima com a ideia de nacionalidade. E num primeiro momento, olha o que o autor diz: assim, o termo cidadão identifica o indivíduo que detém plena posse dos seus direitos políticos. Quando você se deparar com essa questão, fique muito atento, porque os autores mais tradicionais associam a ideia de cidadania somente ao exercício de direitos políticos. Tá prestando atenção no que eu estou dizendo? Alguns autores que são mais conservadores, mais tradicionais, entendem que está acontecendo respeito à cidadania
quando ocorre o respeito aos direitos políticos, ok? Então o indivíduo tem direito de votar e ser votado? Sim. As eleições são periódicas? Sim. O processo eleitoral é moral? Respeita a moralidade? Sim. Respeita o direito? Sim. Então esse cara não pode reclamar de nada, porque a cidadania dele está sendo respeitada. De fato, a cidadania, no contexto moderno, nasce neste ambiente mesmo, no qual o indivíduo vai ser reconhecido como cidadão, considerando estes direitos de natureza política, né? Ou os direitos políticos, para falar de uma forma diferente. Então, em contraposição ao governo totalitário, que se percebe como o único responsável pela condução da coisa pública, em contraposição a esse modelo de gestão pública, nasce no Estado moderno a ideia de que todos os indivíduos que residem dentro de determinado território compartilham dessa responsabilidade e, ao exercerem esse direito-dever, de darem rumo para a coisa pública, exercem a cidadania. Só que esse conceito precisa ser ampliado, ou seja, essa consideração da cidadania apenas no campo do direito político precisa de amplificação. Eu vou compartilhar aqui da opinião do autor do texto, do nosso livro didático, que cita um sociólogo britânico chamado Marshall, e ele vai amplificar essa ideia. E vai dizer que é indiscutível a necessidade de respeitar, de preferência, enquanto direito constitucional, quer dizer, a Constituição é a lei maior do país, né? Enquanto direito constitucional, é preciso que sejam consagrados ali os direitos políticos vinculados a tudo aquilo que tem a ver com esse exercício da cidadania no campo da vida política, público-política. Mas a cidadania plena vai requerer também a observância de outros direitos, a observância de direitos civis e de direitos sociais. A observância de direitos civis, principalmente levando-se em conta a possibilidade de uso amplo da liberdade. O indivíduo tem que ter essa sensação de uso de uso amplo da sua liberdade de crença, de expressão, de ir e vir. E ferir esses direitos é ferir a cidadania. Então essa compreensão ela é mais ampla, né? De repente, determinado governo se vê, por exemplo, no direito de intervir na escolha do indivíduo do ponto de vista da crença. Então eu tenho aí um comprometimento da ideia de cidadania, usando o pensamento mais amplo aqui do Marshall. E também os direitos sociais. Não adianta, não é reconhecer validamente a existência da cidadania quando eu digo para o indivíduo que ele pode votar nas eleições, mas entre um pleito e outro, entre uma eleição e outra, por exemplo, ele vive 4 ou 5 anos, depende de cada país, esse período aí do pleito, ele vive esse período sem acesso à saúde, sem segurança pública, sem educação de qualidade. Então, quer dizer, que cidadania é essa que diz ao indivíduo, você pode votar quando chegarem as eleições, mas outros direitos você tem que ficar silente ou ficar calado com relação a eles, porque eles não lhe são reconhecidos como direitos de cidadãos. Então, olha o que o Marshall propõe. Uma cidadania plena é aquela que respeita os direitos políticos,
mas que respeita também os direitos civis e que respeita também os direitos sociais. O verdadeiro cidadão, aquele que nós devemos buscar ser e buscar criar oportunidades cada vez mais amplas para que ele exista no contexto social, é aquele cidadão que pode dar palpites na condução da res pública, né, da coisa pública. A palavra res em latim significa coisa. Então ele pode opinar efetivamente na destinação da coisa pública, mas além disso, além de poder opinar no rumo da coisa pública, ele tem a possibilidade de fazer as suas escolhas individuais, chamadas de direitos civis, sendo respeitado nesse ambiente, né, no campo da sua sexualidade, de como ele vai lidar com o seu patrimônio, de qual regime de bens ele quer casar, enfim, tudo isso que tem a ver com a vida privada do indivíduo que constitui os direitos civis, mas também que esse indivíduo possa exercer com dignidade os direitos sociais, que a gente simplificadamente fala em saúde de qualidade, né, acesso à saúde, e aqui não tem nem que ser saúde pública, pode até, ela é pública, mas não gratuita, entende? Ou seja, o indivíduo pode até ter que arcar com o valor que ele paga da saúde, mas que ele faça isso sem que o atendimento, no momento em que ele precisa, esteja vinculado ao pagamento quase que anterior ou à comprovação de direito de pagamento. Você está entendendo o que eu estou falando? Quer dizer, se o indivíduo adoece e, apesar de ter recursos tecnológicos, apesar de existirem recursos que podem tratar da doença dele, ele não é tratado porque ele não tem grana, então eu estou ferido a cidadania desse cara. Aí um cara mais tradicional vai dizer, não, mas ele pode votar na eleição, ele pode escolher quem ele quiser, ele é livre, o voto dele vale o mesmo tanto que o voto de qualquer pessoa, mas é uma cidadania parcial. A gente poderia usar uma expressão popular aqui, ela é capenga, ela tá manca, né? Eu falo que o cara tem um título de eleitor poderoso, que ele pode escolher o presidente da república, não sei o quê, mas se ele adoece, apesar de existirem recursos para tratar da doença dele, por ele não ter dinheiro, ele não pode ser atendido. Que graça tem ser cidadão assim? Ou esse indivíduo ele pode votar, ele tem um título poderoso, mas quando os filhos precisam de escola, a escola está depredada, os professores estão mal remunerados, o sistema está falido. Que graça tem ostentar um título de cidadão se, na prática, eu não tenho uma educação, por exemplo, meu filho? Terceiro exemplo, o cara é cidadão, tem um título poderoso, não sei o quê, papapá, mas ele não pode colocar o pé do lado de fora da casa porque não tem segurança pública, né? O índice de criminalidade está altíssimo e ele não pode sair para dar um passeio com a sua família porque tem medo de ser assaltado ou porque a qualquer momento é surpreendido por uma situação altamente desconfortável do ponto de vista da sua segurança, da segurança da sua família, né? Então a ideia do Marshall caminha nesse sentido, né? De uma cidadania que seja plena, que reconheça os direitos civis, sociais e políticos. É claro que para cada um desses direitos existem os deveres. Então, ser cidadão não é só exercer direitos. Ser cidadão é também exercer deveres. É óbvio, né? É bom falar isso porque alguns autores até chamam a nossa atenção nesse sentido, de que nós vivemos um momento em que há uma supervalorização dos direitos e um esquecimento dos deveres. Então, o verdadeiro cidadão, e o cidadão que exerce uma cidadania mais ampla e plena, a gente pode dizer assim, é aquele que exerce os direitos civis, sociais e políticos, mas que exerce também, em cada uma dessas áreas, os deveres que lhe competem,
né? Os deveres que são típicos de quem é cidadão. Porque não há cidadania verdadeira baseada tão só no cumprimento de direitos, no exercício ou até na exigência de direitos. Uma cidadania verdadeira passa na mesma proporção em que se exerce e em que se exige direitos, nas áreas todas que nós já falamos, se exerce, repito, nessa mesma proporção, os deveres concernentes ou relativos a cada uma dessas áreas. O nosso autor fala isso tudo aqui de uma forma parecida com o que eu falei. Na página 286 ele coloca um negócio interessante, porque ele diz assim, Marshall afirma que só existe cidadania plena quando há liberdade civil, que inclui a liberdade individual de expressão e de pensamento e o direito à propriedade privada, liberdade política, o que possibilita a participação do indivíduo no exercício pleno do poder político como eleitor ou eleito, então o direito de votar e de ser votado, e quando existe liberdade social, o que abrange os direitos individuais relativos ao bem-estar econômico e social, né? Ninguém quer ser cidadão se não tiver dinheiro para comprar comida, se não tiver dinheiro para manter com dignidade a sua casa, sua família. Então é por aí, tá bom? Bom, essa aula ficou um pouco maior do que as outras videoaulas, mas precisava fazer uma reflexão um pouco mais detalhada aqui, mais demorada, tá bom? Dá uma lida no texto, página 284 a 286, tá bom? Fique bem, fique de boa, estude, valorize o seu tempo, cumpra as recomendações que os professores estão passando, porque, repito, é isso que vai fazer diferença na sua vida depois, tá bom? Um beijo, um abraço apertado de longe, fique bem!